Buenas galera, eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando nessa quinta para falar de uma obra que ela demorou muito para chegar no Brasil. É uma obra que durante um bom tempo ela foi bem famosa, bem badalada e só está chegando no Brasil agora pela New Pop. Como vocês já sabem, hoje a gente vai falar de As Flores do Mal. As Flores do Mal, obra do Shujo Oshimi. Ele é um autor que já saiu no Brasil antes, né? Ele saiu também pela New Pop com Happiness, que é um ótimo mangá, eu gosto bastante. Futuramente eu vou falar de Happiness, mas vamos focar em As Flores do Mal hoje, né? As Flores do Mal é a obra mais famosa do autor, né? Vocês devem conhecer pelo nome original, que é a Konohana, e ela realmente é bem famosa. Em 2013 ela ganhou uma adaptação em anime que, embora não tenha uma arte muito boa, é uma adaptação bem famosa. É um anime que fez muito sucesso na época, era bem badalado, mesmo tendo aquela arte controversa, e muita gente pedia esse mangá, né? Eu lembro que eu acompanhava os grupos de Facebook e eu via muita gente pedindo a versão em mangá de Konohana. O autor chegou no Brasil pela New Pop com Happiness, como eu falei antes, e o sucesso de Happiness foi tanto que a New Pop foi buscar a obra mais famosa dele. E além de Konohana, tem mais um mangá do autor que está chegando, né? Estão chegando juntas, que é Devil Ecstasy. Eu ainda não comprei, eu vou comprar. Então vou botar a capa dela aqui. Quando eu comprar eu falo de Devil Ecstasy. As Flores do Mal, mangá que é finalizado já no Japão. Ele tem 11 volumes. Como vocês sabem, está saindo pela New Pop. E isso significa que não tem periodicidade. Quando a New Pop quiser, ela lança um volume novo. Então, esse volume 1 ele é de março ou abril. E até o momento a gente não tem notícias do volume 2. O que é a Konohana, né? O que é As Flores do Mal? Aqui a gente vai acompanhar a história do Takao Kazuga. Ele é o protagonista, que ele é um garoto normal, estudante ali, né, no seu ensino médio. Ele é apaixonado pela garota mais popular, pela garota mais bonita da escola. E um dia, sem um motivo aparente, do nada dá um estalo na cabeça dele e ele rouba o uniforme de educação física dela. Bom, dá todo um rebuliço na sala de aula, quem foi que roubou, quem é que pegou, né? A guria fica traumatizada, roubaram o uniforme dela e vai saber que tipo de perversão a pessoa que roubou tinha com aquilo. Só que essa garota da capa, a Nakamura, ela descobre quem foi que roubou, né? Ela sabe que foi o Takao. E ela não conta. Ela resolve chantagear o Takao. Porque a Nakamura é uma pessoa, uma adolescente, né? Que ela é estranha, ela é esquisita. Ela não gosta daquele clima de todo mundo amiguinho, a falsidade das pessoas, como ela diz. E ela resolve, então, chantagear o Takao com isso, mas não querendo que ele faça coisas para ela. Ela quer ver o lado mais pervertido do Takao. É isso que ela diz. Ela quer ver até onde ele é capaz de ir. Então ela começa a provocar ele, ela faz ele ter que vestir o uniforme que ele roubou. E, bom, algumas coisas vão acontecendo. Por causa disso, o Takao acaba se aproximando da Nakamura e isso chama a atenção da garotinha perfeita lá, de quem ele é apaixonado, né? Porque ninguém gosta da Nakamura, ninguém fala dela. E como o Takao tá conversando com ela, chama a atenção da outra garota que
tem alguém que tá tratando a Nakamura como uma pessoa, né? É interessante, isso acontece até no finalzinho do volume, então eu não tenho muito ainda noção de como vai desenrolar, eu fiquei curioso para ver o 2. Bom, tendo essa ideia, que eu tentei pegar bem superficialmente, porque as coisas acontecem bastante aqui nesse volume, tá? Muita coisa acontece e eu não quis entrar muito em spoilers, mas num primeiro momento eu lembro que quando eu vi sinopse, eu vi pessoal falando de Akunohana, a minha primeira lembrança foi de Onani Master Kurosawa. Vou botar a capa aqui também, que tem uma sinopse meio parecida. Em Onani Master Kurosawa, a gente vai ver toda essa questão também da perversão do Kurosawa, a garota que descobre a perversão dele e chantageia ele, e a garota perfeita por quem o Kurosawa é apaixonado. Só que a similaridade fica aí, tá? Não fugiu um pouco, foram para lados bem opostos. Aqui a Nakamura, ela não quer que ele faça justiça como seria em Onani Master Kurosawa, né? Aqui a Nakamura quer ver o pior lado do Takao. Então, por mais que eu tenha, num primeiro momento, ligado as duas obras, eu acho que não tem nada a ver. Então, se vocês já me viram falar disso lá na época quando eu comentei sobre isso no Twitter, esqueçam, não tem nada a ver. É minha primeira experiência com As Flores do Mal. Eu não assisti o anime, então eu não sei como é que vai desenrolar, como é que vai andar. Mas tem um ponto muito interessante nas obras do Shuzo Oshimi, né? Porque eu gosto muito de Happiness, falei pra vocês isso antes. E Happiness é aquele mangá que eu falei pra vocês na época que eu fiz o vídeo de Ajin, que é o mangá miojo. Ele é aquele mangá que em 3 minutos está pronto, ele não vai evoluir muito profundamente, ele vai contar a história dele. E Happiness é um mangá que tu lê em 10 minutos o volume de Happiness e tu consegue em uma tarde ler a coleção inteira, os 10 volumes. Só que fica aquela impressão de que não acontece nada. Não, acontece muita coisa. Só que o Shujo Oshimi, ele conta as coisas que ele quer contar. Ele não vai ficar enrolando, ele não vai fazer um draminha, um suspense, não. Ele vai evoluir as coisas vão acontecendo. E isso se repete em Akunohana, né? Porque, como eu falei ali antes, que eu até tô me segurando para contar spoilers, porque tudo acontece. As coisas vão evoluindo numa velocidade incrível. Ele não para a história dele. Nesse primeiro volume, isso aqui é volumezinho normal, tá, gente? Tem ali... New Pop não tá usando muito numeração, então a pouca numeração que tem aqui tá me dando a ideia de que vai 205, 210 páginas. Então é a média normal e muita coisa aconteceu, sabe? A gente vê quem é o Takao, a gente conhece o ambiente familiar do Takao, a gente vê o que ele faz, né? Ele rouba lá o uniforme, a gente vê a repercussão que isso tem dentro da sala de aula, depois a gente vê como a Nakamura gira dentro dessa sala de aula, né? Como é que as pessoas lidam com ela, depois a relação Nakamura e Takao, e isso já vem para um outro plot que acontece ali, que vai fazer o Takao ter que começar a se manifestar melhor, e nisso já vem a questão da guria perfeita notar o Takao, e muita coisa aconteceu em um volume. E o Shujo Oshimi tem uma naturalidade para fazer isso, ele flui muito fácil na história dele, ele parece ter um domínio completo assim, do que ele quer contar, e ele consegue ser muito direto no que ele quer contar, ele não precisa enrolar. Ele não precisa que a Nakamura e o Takao fiquem 5 páginas discutindo para no final o Takao ter que se entregar para Nakamura, né? Para que a Nakamura domine completamente o Takao. Não, ele vai fazer isso acontecer, sabe? Ele vai contar e aí o Takao vai argumentar, ela vai contra-argumentar e as coisas vão acontecendo assim, numa fluidez. Não tem aquelas pausas dramáticas, não tem aquelas reflexões. Não, as coisas vão acontecendo e eu acho incrível isso. Foi uma das coisas que me encantou em Happiness,
que como ele faz a história dele fluir. É uma leitura muito dinâmica, é uma leitura rápida. A gente pega os mangás do Shujo Oshimi e a gente devora eles e passa bem rápido. É bom de ler nesse sentido. Ele não é aquele rápido raso, né? Que nem, por exemplo, Namorada de Aluguel. Namorada de Aluguel tu lê muito rápido, mas nada acontece. Já foram 10 volumes de Namorada de Aluguel e nada foi contado. Em compensação, um volume de As Flores do Mal tem muita coisa ali. E assim como, por exemplo, a gente pega o One Piece, que, nossa, o One Piece tem um monte de coisa e eu levo mais de 1 hora para ler um volume de One Piece. Esse aqui das Flores do Mal, eu acho que eu li em 20 minutos, 40, nem isso. Porque eu li no ônibus e na metade da viagem eu já tinha terminado. Então minha viagem tem 50 minutos, eu devo ter lido em 25. Voltando a falar um pouco da história, tá? Vocês já meio que entenderam a base ali, né? De que o Takao vai ser chantageado pela Nakamura e que ela quer ver o Takao negro, né? O lado mais pervertido dele. Ela quer provocar ele até o limite. E isso é bem interessante. Eu acho que é aí que entra a questão das Flores do Mal. Que ela quer ver o lado mal dele. Ela não... Sabe? Ela quer tirar as máscaras, os disfarces, os rótulos, né? Ela quer ver como ele realmente é. O quão baixo, o quão pervertido o Takao consegue ser. E aí eu volto naquilo do Onani Master Kurosawa, porque em Onani Master Kurosawa eu tinha a sensação de que era para uma lição de vida, né? Era uma tentativa de lição ali, tinha um propósito, toda a questão de discussão do bullying. Eu vou fazer um vídeo de Onani Master Kurosawa, porque para mim é uma obra maravilhosa. Já As Flores do Mal não vai para isso, pelo o que deu a entender esse primeiro volume. Não, ele não vai tentar discutir questões como bullying, questões como preconceitos, essas coisas, sabe? Ele vai para ir tocar no ponto mais podre da humanidade. Eu acho que é isso que As Flores do Mal vão querer fazer. Fazer a gente sentir até uma certa repulsa, não sei bem o sentimento que eu descreveria isso, mas depois que eu terminei de ler As Flores do Mal, uma das coisas que me veio à cabeça é que o Shujo Oshimi, ele tem alguma coisa nas obras dele, na história dele, que nos causa repulsa, nos causa, sabe, é bizarro, é grotesco, mas que nos pega. Ele nos pega justamente nessa parte grotesca, nessa parte bizarra, sabe? Eu tava lendo as coisas acontecendo, e aí a Nakamura falando com o Takao, e aí ela convencendo ele a fazer algumas coisas, que eu olhava aquilo e eu dizia, não, isso aqui não, mas ao mesmo tempo era bom de ler, sabe? Ele conseguia fazer a gente ter algum interesse em como aquela história estava correndo, sabe? É claramente uma história de podridão, é uma história que não tem muito como ela correr para um lado bom, mas a gente ainda quer ler aquilo, nos pega. Acho que uma outra obra que eu posso tentar fazer um pequeno paralelo é Boa Noite Pum Pum, que uma das minhas grandes críticas a Boa Noite Pum Pum é que o Asano, ele vai pra podridão num limite que ele mergulha fundo naquela podridão, e quando a gente acha que ele chegou no mais perverso da humanidade, o Asano mergulha mais ainda. E aquilo me causava uma repulsa, me causava uma dor, um sofrimento que eu não queria continuar lendo Boa Noite Pum Pum. Mas As Flores do Mal é o contrário. Eu tô lendo aquilo, eu quero continuar lendo aquilo tá me pegando e eu vou mergulhando junto com o Shujo Oshimi, sabe? Diferente do Asano, que eu vejo o Asano mergulhar e eu penso, não, cara, não vai nisso. Aqui não, aqui eu tô indo junto, eu quero ver aonde vai dar essa obra. Isso é muito legal, é muito interessante,
E me fez ver por que o pessoal gostava tanto dessa obra, mesmo com o anime sendo uma péssima adaptação. Por que todo mundo pedia tanto a Konohana aqui no Brasil? Agora, vamos falar um pouco sobre aquela parte difícil, tá? Vamos falar sobre o trabalho da editora. E é difícil, vocês sabem que eu sou um dos maiores críticos à New Pop. Eu realmente não gosto dessa editora, tá? É sério, eu não gosto. Durante muito tempo eu defendi a New Pop. Quem acompanha o Itadakimasu há mais tempo sabe que lá nos primeiros posts do Itadakimasu eu defendia muito a New Pop. Os posts ainda estão no ar, então se vocês procurarem vocês vão ver isso. Só que eu já acompanho esse mercado há 11 anos. O Itadakimasu já tem há 7 anos. E eu não aguento mais a New Pop não evoluir. Sabe? As mesmas coisas que eu tentava relevar lá em 2010, em 2015, eu ainda preciso tentar relevar hoje. Só que encheu o saco. Sabe? Eu não vou mais defender a New Pop, porque claramente a New Pop não quer mudar. Ela não quer evoluir. A New Pop continua cometendo os mesmos erros de português, os mesmos erros de péssima revisão. E vocês também colecionam obras da New Pop, vocês sabem do que eu tô falando. Vocês colecionam mais coisas do que eu até. Porque eu hoje cheguei num ponto em que eu só pego da New Pop o que realmente é imprescindível para mim. O que eu realmente quero muito ler. Que nem As Flores do Mal. Hoje, atualmente, eu tenho só 3 séries da editora. Que é As Flores do Mal, Uma Vida Imortal e O Terra das Gemas. E é só esses 3 que eu tô pegando. Eu queria, por exemplo, pegar Jovens Sagrados. Mas eu não vou comprar. Porque eu não vou comprar uma obra de 20 volumes da New Pop. Então, sabe, é justamente por causa disso. É porque eu não aguento mais o padrão New Pop. E vocês riem quando eu falo isso, né? Eu fiz um unboxing de As Flores do Mal e lá vocês falaram, Hag, é o padrão New Pop. É, porque virou um padrão. Não tem obra da editora em que ela não tenha erros de revisão. Não tem obra da editora em que ela não tenha erros de português. E não adianta vocês ficarem bravos comigo. Até o pessoal que me acompanha aqui não fica tão bravo. Porque realmente os grandes defensores da New Pop, eles não me acompanham. Eles já me odeiam. Eles sabem que aqui eles não vão ter um lugar. Então eles já nem me acompanham. Mas, sabe, cansa, pessoal, cansa. Eu não vou falar da capa. Eu tô vendo muita gente criticar a capa. Os kanjis aqui na capa, esse balão. E... bom, pessoal, isso vocês sabem como é que funciona a questão de licenciamento. Lá no Lacradores Desintoxicados, no site deles, eles têm uma matéria de como é todas as capas de Konohana ao redor do mundo. E todos os países têm essa mesma capa feia, com a mesma questão do balão. Eu acho que a New Pop poderia ter trabalhado melhor a logo, isso eu acho que sim. Talvez ela em diagonal, eu vi algumas capas... acho que europeias em que tem a logo em diagonal, então acho que a New Pop podia ter feito isso, mas também não é um fim do mundo. Acho que o fim do mundo é a gente ainda ter erros de português, erros de revisão. Isso para mim é algo que eu não admito mais. Eu acho que passou, já acabou, né? Hag, mas a JBC e a Panini também tem erros de português, também tem erros de revisão. Gente, erros de português e erros de revisão acontecem, tá? A JBC tem, a Panini tem, a Veneta tem, a Pipoca e Nanquim tem. Todo mundo comete. Sabe? Editoras de livro, volta e meia, tem esses erros. Acontece. O problema é que, por exemplo, de cada 40 obras da Panini, 2, 3 vocês vão achar um erro de português. De cada 10 obras da JBC, 1 ou 2 vocês vão achar um erro de português. De cada 10 obras da New Pop, em 10 vocês vão achar erros de português.
A New Pop já tem... Eu tenho novels da New Pop. Aqui embaixo tá meus No Game No Life. E tem volume de No Game No Life em que a New Pop errou como se escreve o nome do protagonista. Sabe? Como é que tu erra o nome do protagonista? Não é aceitável, sabe? E é de novo aquilo. Eu cansei desse padrão New Pop. Então, comprem a Konohana sabendo que ele é da New Pop. E isso por si só já é a resposta para todas as perguntas. É uma história boa, uma obra muito incrível, mas padrão New Pop. Deixando a editora de lado, o fato é que As Flores do Mal é um baita mangá. Eu acho que dos lançamentos que eu li, né, dos lançamentos desse ano que eu já li, é um dos melhores. Fácil, sabe? Eu acho que talvez Blue Period vai bater muito parelho com ele. E vai ter os que eu não vou ler, obviamente. Por exemplo, Jovens Sagrados, que eu citei antes, também é muito bom, mas eu não vou ler. Mas As Flores do Mal é realmente muito bom. Ele tem grandes chances de estar na minha lista final do ano, dos melhores do ano. Talvez das minhas melhores leituras. Quem sabe se a New Pop lançar novos volumes ainda esse ano. Poxa, é complicado, né? Olha essa frase que eu acabei de falar, né, pessoal? Se a New Pop lançar novos volumes ainda esse ano, a gente está recém em junho e a gente não tem certeza se ela vai lançar novos volumes ainda esse ano. E aí alguns vão pensar, tu está exagerando, mas pensem bem, eu estou realmente exagerando? Vocês ficariam surpresos da New Pop terminar 2022 sem lançar um volume novo de Konohana? Eu não ficaria, sabe? Sinceramente, eu não ficaria. Eu não ficaria surpreso de, no máximo, ela lançar o 2 e a gente terminar o ano só tendo 2 volumes. Mas é complicado. Eu não gosto de falar da New Pop justamente por isso, porque eu sempre fico nesse clima. Não tem como ainda se encantar, como ainda esperar algo dela, né, gente? Bom, vamos encerrar, porque o clima não tá ficando bom. Tentem dar uma chance, tá? Falando bem sério, tentem dar uma chance. As Flores do Mal é muito bom. Vai ser um dos melhores lançamentos que a gente vai ter esse ano. Vale muito a pena. Ele é completo em 11 volumes, então dá para tentar aguentar a New Pop, né, por 11 volumes. E eu acho que vai ser uma experiência bem interessante. Comentem. Vocês vão colecionar As Flores do Mal? Vocês já viram o anime? Já leram? Vocês têm Happiness, né? Vocês vão colecionar todas as obras do Shuzo Oshimi, que nem eu. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Deixem seu like, compartilhem com os amigos. E por hoje a gente fica aqui. Na segunda vai ter o Itadakimasu Comics, a nova coluna aqui do canal, em que eu vou falar de alguns quadrinhos. E o primeiro vai ser Scott Pilgrim contra o Mundo. Então voltem na próxima segunda para ver esse vídeo. Até lá!